A União dos Advogados do Brasil, a UNAB, realizou uma live para discutir a inércia do Senado face ao acúmulo de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Em sua exposição inicial, o procurador César Dario Mariano explicou que em qualquer instituição há necessidade de controles internos e externos, mas que isso não ocorre no Supremo Tribunal Federal. O procurador explicou que o julgamento de crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal é atribuição do Senado, mas que nenhum processo tem andamento porque todos são parados pelos presidentes da Casa. Para Mariano, o regimento interno precisa ser alterado para que os pedidos possam ter processamento, permitindo que os pedidos cheguem à mesa do Senado e que possa haver recursos ao plenário do Senado. O procurador explicou que nenhum controle de instituição poderia ficar nas mãos de uma única pessoa, pois a concentração de poderes nas mãos de poucos representa um perigo para a democracia. Mariano lembrou que cabe aos senadores corrigir a distorção do regimento que permite a atual concentração de poder nas mãos do presidente do Senado. Assista. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela UNAB para novamente falar sobre um assunto de suma importância, um assunto angustiante. Ele deixa muitos cidadãos brasileiros atônitos com uma situação que ocorre constantemente. Nós vemos praticamente todos os dias notícias que, principalmente as pessoas que não são ligadas à área do direito, não conseguem entender. Notadamente num regime democrático em que existe um sistema de freios e contrapesos, que é um sistema criado pelo direito norte-americano, com a denominação de check and balance, de que todos os poderes da República eles são controlados reciprocamente. Todos os órgãos desses poderes também devem ser controlados reciprocamente. O único órgão que não tem um controle efetivo, e vamos dizer que o controle é praticamente inexistente, é o Supremo Tribunal Federal. Todos os demais tribunais, todos os magistrados do Brasil são controlados internamente por suas corregedorias e externamente, ou pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem uma corregedoria interna, ou pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que também tem uma corregedoria interna. E eu vou fazer um panorama do controle que deve existir na magistratura, e depois vou fazer um paralelo com o que existe quanto ao Supremo Tribunal Federal. Todos os magistrados eles submetem à Lei Orgânica da Magistratura, que é a Lei Complementar 35 de 1979. Essa lei ela estabelece deveres, estabelece direitos, dentre outras situações que digam respeito à magistratura nacional. Sabemos que todo direito pressupõe um dever, e muitas vezes esses deveres são até mais importantes do que os próprios direitos. O artigo 35 da LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela traz os deveres dos magistrados. Então, tem vários deles. Os que me parecem mais importantes é tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, ou seja, todos os funcionários, todas as pessoas que tenham alguma ligação com os magistrados. Também diz que o magistrado deve manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Tivemos, infelizmente, uma situação recente em Santos, em que vimos um magistrado que não se portou da maneira como deveria publicamente. Mesmo que seja na sua vida particular, o magistrado, e eu também trago isso ao membro do Ministério Público, ele é constantemente vigiado, e ele é 24 horas por dia magistrado ou membro do Ministério Público. Então ele tem que ter uma compostura
muito diferente da pessoa comum. Isso para que o cargo não seja vilipendiado, não ele, porque ele representa ou o Poder Judiciário, ou ele representa o Ministério Público. O artigo 36 traz uma série de vedações ao magistrado. Vou ler algumas delas que me parecem importantes. Exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe e sem remuneração. Esse é extremamente importante que eu vou ler agora. Manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, sem seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos em obras técnicas ou exercício do magistério. Isso quer dizer que a única função, isso é previsto na Constituição Federal, que tanto um magistrado, membro do Ministério Público pode exercer, é uma de magistério. Ele não pode exercer cargos de direção, de técnica, em qualquer entidade, né? Mesmo que seja sem remuneração. Só uma que é possível, que é em associação de classe. E muito menos manifestar-se por meio de comunicação, opinião sobre processo pendente, julgamento, e fazer qualquer juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças proferidas por outros órgãos judiciais, inclusive seus colegas da Corte. Pois bem, o grande problema que existe no que tange ao Supremo Tribunal Federal é que isso vale para todos os magistrados. Qualquer magistrado que incorrer numa falta dessa, podem ter certeza, imediatamente será instaurado um procedimento, seja na sua corregedoria interna ou pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, uma corregedoria externa. Não existe para o Supremo Tribunal Federal uma corregedoria interna. Não é previsto, não há essa previsão. Em tese, se houvesse um fato desse, e eu falo em tese, porque pode ocorrer com qualquer pessoa, independentemente de quem ela seja, não vai ser instaurado um procedimento. Não tem corregedoria. Em tese, deveria ser instaurado esse procedimento, nomeado um relator, que seria o ministro, para dar andamento a ele. Eu não tenho conhecimento de nenhum procedimento instaurado até hoje perante o Supremo Tribunal Federal. Pode ser que exista? Pode ser, porque provavelmente vai correr em sigilo, em segredo. Nós não vamos saber, mas eu não tenho conhecimento. E todos nós erramos, todas as pessoas erram, todas as pessoas discutem, todas as pessoas acabam falando ou fazendo alguma coisa que pode repercutir na sua vida privada ou pública e ser uma conduta incompatível com o cargo de magistrado. Como toda pessoa pode fazer, deveria existir um controle interno. Mas esse controle efetivamente na prática não existe. Em 2007, houve um julgamento do Supremo Tribunal Federal que decidiu que o Supremo Tribunal Federal não se submete ao controle do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ora, se é o próprio Supremo que rever os atos do Conselho Nacional de Justiça, ele não pode ser controlado pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso foi levado ao próprio Conselho Nacional de Justiça e num recurso administrativo em pedido de providência, e no dia 20 de novembro de 2007, o próprio Conselho Nacional de Justiça entendeu que não cabe a ele, não é competência dele, controlar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a nível de prática de conduta incompatível com cargo, infração funcional, Supremo Tribunal Federal não se submete a uma
a um controle interno, que na prática não existe, nem a um controle externo do Conselho Nacional de Justiça. Todos os demais órgãos do Poder Judiciário, todos os magistrados do Brasil são controlados internamente e externamente. Não existe esse controle no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, e no caso de crime, como que funciona? Para que seja investigada uma infração penal, que haja suspeita da prática de crime por qualquer pessoa, é instaurado um inquérito policial ou uma investigação criminal pelo próprio Ministério Público. Passa a suspeita para que seja instaurado esse inquérito e a infração vai ser investigada. Ou seja, se não houver uma investigação, mesmo que haja suspeita, os fatos não vão ser apurados. Porque a grande maioria dos crimes demandam investigação e alguns crimes demandam uma investigação rigorosa. Para que seja instaurado um procedimento a fim de investigar uma suspeita de crime por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal, há necessidade de autorização do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a Polícia Federal não pode investigar sem autorização do próprio Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República também não pode investigar um ministro do Supremo Tribunal Federal se não houver autorização do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso vale também para ato de improbidade administrativa, que é julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, cuja ação é proposta pelo Procurador-Geral da República. Então, os espectadores vão perguntar, mas peraí, então o que é possível fazer, já que o Supremo Tribunal Federal está blindado por uma concha hermeticamente fechada? Dispõe a nossa Constituição Federal que os ministros do Supremo Tribunal Federal eles podem ser alvo de impeachment. E esse impeachment é julgado pelo Senado Federal. É o Senado responsável por julgar processos que apurem crimes de responsabilidade praticados por ministro do Supremo Tribunal Federal. E quais são esses crimes de responsabilidade? Eu vou citar dois, bem fáceis de serem entendidos. O primeiro deles é no caso do ministro do Supremo Tribunal Federal ser declarado suspeito. Então, no caso de ser reconhecida a suspeição de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é causa de impeachment. É o que diz a Lei 1079/1950, mais conhecida como Lei de Impeachment, que trata dos crimes de responsabilidade. Também é crime de responsabilidade de ministros do STF exercer atividade político-partidária, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo, e nós temos uma fórmula aberta, que é prevista também na Lei 1079/1950, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. O exemplo que nós temos foi o que ocorreu com um magistrado em Santos. Aquele caso que aconteceu, que houve ali uma repercussão enorme, né, que ele acabou se dispondo com o guarda civil. Isso tudo está sendo apurado, mas é um exemplo de que não se pode fazer em público. E outros exemplos, discussão, né, xingamentos, tudo isso depõe contra o magistrado. Agora, interessante no que tange ao Supremo Tribunal Federal, que até hoje não foi julgado uma exceção de suspeição. Não é julgada, porque se for reconhecida a suspeição de um ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer um que for reconhecida essa suspeição, pode ser instaurado o processo de impeachment, porque a Lei 1079/1950 diz que o magistrado que proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa, é causa de impeachment. Então, são causas de suspeição.
ser inimigo capital da parte ou amigo íntimo da parte. São causas de suspeição. A pessoa, numa situação dessa, pode ser considerada suspeita e isso pode ensejar um processo de impeachment. Se tiver aconselhado qualquer das partes, também é causa de suspeição. Então, há situações muito graves que podem levar a um processo de impeachment. Qual que é o grande problema que nós temos hoje? São propostas, são apresentados diversos pedidos de impeachment. Não sei se são procedentes, não são procedentes, não conheço os casos e não vou fazer aqui menção a nenhum caso concreto que não me interessa, até porque eu não conheço, não tenho a menor condição de dizer se é caso de impeachment ou não. As pessoas podem ler noticiários, revistas, e chegar à conclusão que quiser, mas não me cabe aqui discutir a respeito disso. O problema todo é que esses processos de impeachment nunca são instaurados. Até hoje, só para que os espectadores possam saber, só houve um único afastamento de ministro do Supremo Tribunal Federal, que ocorreu em 1892, porque o médico Barata Ribeiro foi, naquela época, por Floriano Peixoto, que era presidente, nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. E naquela época não precisava notório saber jurídico, tinha que ser notório saber. Era um erro muito grave existente na Constituição. E também a pessoa era nomeada e somente após a nomeação dela iria ser referendada pelo Senado. E acabou sendo feita essa análise 10 meses depois. E chegaram à conclusão que ele não deveria ser ministro do Supremo. Mas isso foi uma única vez, não tem nada a ver com impeachment. Que um ministro do Supremo Tribunal foi afastado. Na realidade, a gente não sabe, não conhece, eu não tenho conhecimento de nenhum caso de processo de impeachment que tenha sido instaurado. Existem inúmeros processos no Senado Federal parados, muitos foram arquivados, outros estão em tramitação, outros estão, como a gente chama, engavetados, porque estão lá parados. A Lei 1079, de 1950, ela diz que quando é apresentado um pedido de impeachment, ele é remetido à mesa do Senado. A mesa do Senado é composta pelo presidente, pelo vice-presidente e por diversos secretários. Só que ocorre o seguinte, chega na mão do presidente. O presidente simplesmente para, ou ele arquiva, mas ele não manda para a mesa do Senado. Ele pode ir lá arquivar diretamente. Ele manda para a sua assessoria e arquiva, não chega à mesa, porque se chegar à mesa, é possível recurso ao plenário, mas isso não ocorre. Há uma lacuna no regimento interno do Senado Federal. Então, esse regimento interno, para que esses processos de impeachment possam ter processamento, possam ter andamentos, ele precisa ser alterado. Ou para que essa análise seja feita pela própria mesa do Senado, cabendo o recurso para o plenário ou para o plenário. O que não pode ocorrer é deixar na mão de uma pessoa. Uma pessoa apenas vai dizer esse processo vai andar ou pode não andar. Não estou dizendo que tem irregularidade, não estou dizendo que era caso de se processar ou não, porque eu não sei, mas pode acontecer. Pode acontecer conchavos entre o presidente do Senado e ministro do Supremo, é óbvio que pode acontecer. Tudo pode acontecer. Por isso que nós temos dentro do sistema democrático o sistema de freios e contrapesos. Não pode se deixar na mão de uma pessoa decisão tão importante, sem que caiba recurso. Então, os senadores é que deveriam se debruçar nisso para mudar esse rito. Há uma lacuna no regimento interno para se alterar esse processamento, pelo menos para que seja analisada por uma comissão, seja analisado pelo plenário do Senado, mas que não fique na mão de uma pessoa. Isso é um perigo para a democracia.
No que diz respeito ao controle externo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não pode ser feito pelo Conselho Nacional de Justiça por própria decisão do Supremo Tribunal Federal, deveria também ser criado um conselho, por meio de proposta de emenda constitucional. Eu sei que é dificílimo isso passar, mas seria a solução, já que o próprio Supremo diz que ele não pode ser controlado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, que se crie um conselho independente. Esse conselho poderia ser composto por senadores, por deputados, por membros da OAB, da sociedade civil, do Ministério Público, da magistratura, não interessa como seria a composição. Mas não pode existir um órgão, não podem existir pessoas que não se submetam ao controle efetivo. Isso dentro de um regime democrático, dentro de uma democracia como é no Brasil, não pode acontecer, porque isso pode levar ao arbítrio. Sem controle, a pessoa pode se tornar arbitrária. Por quê? Porque ela sabe que não está sendo controlada, ela pode fazer o que ela quiser, isso daí acaba sendo um perigo. Toda pessoa, todo funcionário público deve ser controlado. E os ministros do Supremo Tribunal Federal não são diferentes, porque eventualmente, não estou dizendo que ocorreu ou não, mas pode acontecer. Pode acontecer que nós tenhamos infrações disciplinares, que nós tenhamos até mesmo a prática de delitos, de crimes, e toda pessoa, todo funcionário público dentro do sistema democrático deve ser controlado, ou por uma corregedoria interna, ou por uma corregedoria externa. Todos os membros do Ministério Público e demais magistrados são controlados por uma corregedoria interna e externa. Isso não deve ser diferente para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Qualquer um que sejam os presentes, sejam os futuros, porque isso daí faz mal para a democracia. Então é isso que eu gostaria de dizer, de externar. Gostaria muito de ouvir os colegas e não sei se serão abertas perguntas, fico à disposição para tecer outros comentários e aguardo com ansiedade o que tem a dizer o nosso senador Harold de Oliveira, que eu admiro muito, uma pessoa extremamente competente, pessoa extremamente conhecedora e um brasileiro patriota, um cidadão exemplar, e fico no aguardo da manifestação do senador. Então, muito obrigado a todos.